Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Olá, caros ouvintes e seguidores deste podcast. Queria desde já pedir desculpa pela qualidade do áudio, pois estou a lançar este episódio à parte. Estou a caminho do meu trabalho e então estou a gravar aqui a partir do carro, o que é perfeitamente normal que vocês possam estar a ouvir barulhos estranhos, barulhos externos, de piscas, de vento, de trânsito, de ar-condicionado, de tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, feito este pedido de desculpas à parte, hoje decidi lançar este episódio extra, porque faz este mês 6 meses que eu comecei este projeto. Conforme eu tinha dito no início, este é um projeto que surgiu assim meio que ao acaso, não era propriamente um sonho que eu tinha, foi mais algo que surgiu assim em contexto de uma conversa com um grande amigo meu e que a ideia até era começar esse projeto juntamente com essa pessoa, só que por um motivo ou por outro a coisa acabou por não se proporcionar, mas de imediato senti logo o desejo e a vontade de criar este projeto, porque é assim, eu já há alguns anos que eu tenho a paixão pela tecnologia. À medida que a tecnologia também foi crescendo e foi evoluindo, cada vez mais me interessei pela tecnologia, cada vez me apaixonei pela tecnologia, e há sempre coisas na tecnologia que estão sempre a surgir novas, coisas que às vezes deixam-nos de queixo caído, e são essas coisas que às vezes fazes aquele bichinho, a gente ficar cada vez mais agarrados àquilo e é cada vez mais a gostar daquela situação. E a tecnologia tem sido um pouco isso. Só que, infelizmente, muitas vezes não sou rodeado de pessoas que têm essa mesma paixão ou que têm esse mesmo conhecimento, e às vezes tenho muitas ideias na cabeça, coisas que eu gostava de poder partilhar, coisas que eu gostava de trocar uma ideia, trocar assim uma opinião, e até principalmente conversar com alguém que tivesse grande conhecimento nas diversas áreas da tecnologia, para também que eu pudesse aprender. Só que infelizmente isso não acontece. Sou rodeado de meia dúzia de pessoas que de facto têm algum interesse pela tecnologia, mas apesar desse interesse da tecnologia acabam por ser um pouco limitadas nesse conhecimento. E às vezes torna-se complicado eu querer compartilhar essas ideias, querer compartilhar essas conversas, aquilo que às vezes me assim desperta na cabeça, e é complicado, E então este projeto surgiu nessa necessidade de poder, entre aspas, vomitar cá para fora, expor cá para fora, as minhas ideias, as minhas opiniões, praticamente extravasar cá para fora aquilo que eu penso, aquilo que eu acho sobre determinado assunto. E à medida que isso surgiu-se na minha cabeça, meio que pus cá para fora, e surgiu então, inicialmente este projeto até tinha outro nome, que a coisa na altura não correu bem. Tentei adquirir uma música através de uma pessoa, como fosse uma música que eu pudesse utilizar no projeto, só por qualquer razão
o Anchor, que é a plataforma que eu gravo, e o próprio Spotify, que é a empresa mãe que comprou o Anchor, achou que eu estava, que aquilo pertencia a alguém e que não dava para usar. Estava praticamente a me acusar de uso indevido, e eles nem sequer deram uma hipótese de poder explicar, ou seja, eles literalmente derrubaram o canal, o antigo canal de podcast, e eu tive que começar do zero. Então foi quando surgiu este nome da Vertente Tecnológica, e foi um nome assim arrancado a ferros, porque não me estava assim a vir à cabeça nenhum nome que fosse daqueles assim apelativos, que eu dissesse assim, epá, é este nome. Até que um dia estava a trabalhar, naquela busca incessante de querer arranjar um nome, surgiu então este nome, e fui pesquisar, porque essa era uma das coisas, porque já me tinha surgido outros nomes. Nesse dia que eu estava a trabalhar já me tinha surgido outros nomes, só que eu cada vez que ia pesquisar via que esse nome já existia. Então a ideia foi tentar arranjar um nome que por um lado me cativasse e por outro que não fosse usado por mais ninguém. Fosse assim um nome limpinho, sem grandes stresses, para que não pudesse ter nenhum stress num futuro próximo, né? Então pronto, surgiu este nome, e comecei mãos à obra. Fiz o anúncio deste projeto no início de fevereiro, com o intuito de começar em março, quando estávamos a fazer um ano de pandemia, e a ideia foi criar um projeto que houvesse uma mistura de entrevistas, conhecer um pouco a vida das pessoas, com a tecnologia agregada à vida das pessoas, com o conceito de poder fazer acompanhamento de eventos, e ao mesmo tempo, que é basicamente a essência deste projeto, um projeto que pudesse trazer diariamente as notícias mais marcantes do dia. E tem sido essa, basicamente, a essência deste projeto. Ou seja, eu diariamente tenho uma série de sites ao qual eu faço busca das notícias, para eu estar informado também das notícias, e há sempre uma que mais me desperta a atenção, e que eu acho que é interessante vocês saberem o que se passa em relação a essa notícia, e ao mesmo tempo também saberem a minha opinião a respeito dessa notícia. Como vocês puderam ver hoje, o episódio que foi lançado no dia de hoje teve a ver com o aumento dos preços dos planos da Netflix, porque, pronto, lá está o meu carro a querer-se apitar por tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, não tem apitado nestes dias, hoje resolveu apitar quando eu estou a gravar este episódio para vocês. É um amor que eu tenho por este carro que vocês não imaginam. Mas pronto, como eu estava a dizer, hoje saiu o episódio dos aumentos da Netflix, porque pronto, foi uma notícia que eu tinha visto ontem, e que eu achei que, como grande parte de vocês muito provavelmente são consumidores de serviços de streaming, seja o YouTube Premium, seja o Disney Plus, seja HBO, seja Netflix, Amazon Prime, seja o que for, cada um de nós muito provavelmente é sempre subscritor ou assinante de um destes tipos de serviço. E como eu sei que a Netflix acaba por ser o serviço mais usado, conforme eu falei no episódio, pronto, lá está, foi uma notícia que eu achei interessante vocês saberem, que os preços vão ser atualizados, que vai haver um aumento, o que é que eu penso a respeito disso. E pronto, basicamente a essência deste projeto é isso, é eu ver uma notícia que me chamou mais a atenção e que eu acho que é interessante vocês saberem, porque o conceito é isso, é que eu possa trazer o meu conhecimento e aquilo que se passa no dia-a-dia da tecnologia, trazer a vocês, para que vocês diariamente possam estar por dentro daquilo que se passa no mundo da tecnologia, e não se possam estar à parte do que se passa no dia-a-dia, porque chega a ser assustador. Eu já cheguei a falar isso em outros episódios, e até comentei a respeito disso, que chega a ser assustador a quantidade de vezes que... Estava só aqui a passar nas portagens. Chega a ser assustador a quantidade de vezes de pessoas que no dia-a-dia a gente se vai cruzando, em que
que a gente comenta sobre determinado assunto e a pessoa completamente espantada, chocada, assustada por causa daquele tema que essa pessoa desconhecia completamente sobre esse assunto. E, no entanto, na minha cabeça, aquilo é um assunto mais banal que existe à face da Terra. Mas essa pessoa em específico não sabia disso. Então, este projeto também serve para isso. É trazer a tecnologia a toda a gente, principalmente àqueles que não dominam, não fazem parte do dia-a-dia da tecnologia, apesar que todos nós temos tecnologia dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas. Temos a tecnologia que acompanha connosco o dia todo, nomeadamente um smartphone ou outra coisa qualquer. Então temos sempre tecnologia agarrada, só que meio que deixamos de parte essa parte importante da nossa vida. E então a ideia também deste projeto é trazer às pessoas que não dominam, que não têm conhecimento, que não querem saber assim muito de tecnologia, poder fazer chegar a elas a tecnologia. Porque a tecnologia não é só smartphones, a tecnologia é tudo, praticamente. E foi como vos falei agora no episódio que saiu esta semana, que a tecnologia tem sido um aliado muito forte na questão da pandemia que estamos a viver. Ou seja, tem sido a tecnologia que tem permitido a criação das vacinas, tem sido a tecnologia que tem sido aliado em arranjar medicamentos para controlar os casos de doentes graves. Ou seja, tem sido a tecnologia que para tudo tem sido uma safa para nós, né, no meio desta pandemia. A pandemia, por exemplo, permitiu que as nossas crianças pudessem, durante o ano letivo, pudessem ter aulas de forma remota. A tecnologia permitiu que grande parte de nós pudéssemos desempenhar as funções do nosso trabalho a partir de casa. Ou seja, a tecnologia tem sido um fator aliado, importante, decisivo nas nossas vidas, mesmo até nesta parte tão difícil que estamos a enfrentar nos dias de hoje. E se calhar até mesmo por estas coisas que eu sou tão apaixonado pela tecnologia. É saber que, seja para as coisas boas ou seja para as coisas más, a tecnologia tem sido um aliado importante, um aliado decisivo, alguém realmente, ou algo que realmente é tão importante nas nossas vidas e tudo mais. De resto, eu lancei este episódio extra e gravado nestas condições, porque foi como eu vos disse desde o início deste episódio. Faz hoje 6 meses, faz este mês 6 meses que eu comecei este projeto. Já são 80 episódios, vocês nem querem saber a quantidade de podcasts que existem atualmente com apenas 2 e 3 episódios, ou seja, pessoas ou empresas que começaram projetos, que lançaram 1, 2, 3 episódios e largaram o projeto. Então são projetos que estão lá parados e é difícil. Mas faço isto com grande amor, mesmo sabendo que às vezes são 1, 2, 3 pessoas que estão a assistir a isto, não mais, infelizmente, porque essa também é uma talvez uma grande chatice, ou não uma mágoa, não quero usar uma palavra assim tão forte, talvez tristeza, pena, que eu tenha, que o trabalho que eu desempenho diariamente para vos trazer as notícias mais fresquinhas, as notícias mais impactantes, o esforço que eu faço diariamente para trazer com a máxima qualidade possível e dentro das minhas possibilidades, que seja apenas assistido por 2 ou 3 pessoas. E acreditem que não tem sido por falha minha de pedir às pessoas que possam partilhar este projeto, que possam avaliar este projeto. Eu, desde que eu criei este podcast, que eu tenho sempre pedido às pessoas para partilharem este podcast, tenho pedido às pessoas para fazer chegar aos familiares, fazer chegar aos amigos, aos colegas de trabalho, aos colegas da escola, aos grupos do WhatsApp, aos grupos do Telegram, do Facebook, do Instagram, seja do que for,
tenho pedido e tenho sempre pedido também para que as pessoas possam, para quem tem iPhones, possam, através do aplicativo podcast, possam ir lá avaliar o meu podcast. Qualquer estrelinha que seja colocada lá é uma ajuda enorme que vocês dão para este podcast ser recomendado pela plataforma às pessoas. Eu já consegui esse feito no passado de estar em 9º lugar, em 10º lugar nos podcasts mais ouvidos em todo o mundo relacionado à tecnologia, e para um projeto que é ouvido por meia dúzia de pessoas é um grande feito, acreditem. E pronto, consegui isso no início, agora já não. Tento sempre lutar para estar ali no top dos 200, que é sempre uma alegria cada vez que eu vejo lá o meu podcast lá. Mas pronto, queria agradecer a cada um de vocês que ouviu de uma forma ou de outra. Foi, como vos disse, faz este mês 6 meses que este projeto que começou e que não parou até à data de hoje, não teve um único dia de interrupção. Só houve um dia que parou por motivos pessoais, em que eu tive mesmo, que nesse dia não pude mesmo gravar. De resto, ele começou de forma semanal, hoje já está numa forma diária, e tenho trazido sempre, sabendo este mês que é um mês complicado, que as pessoas estão todas de férias aqui em Portugal, torna-se ainda mais difícil as pessoas ouvirem o podcast, mas ainda assim estou cá sempre diariamente, já são 6 meses, já são 80 episódios, e eu sei que provavelmente, se calhar, muito provavelmente isto não passará disto, mas ainda assim quero continuar a trazer, porque mesmo que ninguém vá ouvir este podcast, eu pelo menos farei por mim mesmo, para superação pessoal, para poder expor cá para fora as minhas ideias, mesmo que eu esteja a falar para mim próprio, para não guardar dentro da minha cabeça, dentro do meu coração as minhas ideias, e poder partilhar sempre cá para fora, volto a dizer, nem que seja para comigo próprio. Se isto chegar aos ouvidos de alguém e que tenha a amabilidade de poder partilhar, de poder avaliar, de poder comentar, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que isto possa chegar a mais pessoas, é um muito obrigado da minha parte, um profundo agradecimento da minha parte, porque qualquer coisa que aconteça já é um reconhecimento e já é algo satisfatório, pelo menos para a minha pessoa. Não queria alongar muito mais, já estou a chegar aqui ao meu trabalho. Mais uma vez agradecer a cada um de vocês que ouviu este podcast. Volto a pedir, avaliem, partilhem, isto é fácil, em qualquer plataforma de podcast que vocês estejam a ouvir, seja o Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Overcast, qualquer plataforma, Spotify, qualquer uma delas tem lá uma opção de poder partilhar, e aquilo, o link é copiado automaticamente, vocês só têm que ir à pessoa, ao grupo, ou seja onde for, e escolher lá, colar o link. E é só enviar e pedir às pessoas para que possam ouvir, possam partilhar, possam comentar, avaliar, fazer tudo e mais alguma coisa. Da minha parte, minha gente, muito obrigado. Segunda-feira estamos lá para mais um episódio. Quero ver se convenço este fim de semana a minha queridíssima esposa a gravar um episódio de um assunto que eu já queria trazer há algum tempo, e que espero que vá ser muito interessante. Quero trazer esse episódio para vocês. Provavelmente, se eu conseguir gravar no fim de semana, vou trazer esse episódio na segunda-feira, para vocês ouvirem mais uma entrevista, conversa, discussão, debate, seja aquilo que for. Por isso, minha gente, muito obrigado, até ao próximo episódio. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa,
ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.